Vamos ver aqui dois fundos imobiliários com o MXRF11 e o CPTS11, como que a gente pode receber R$300 por mês de forma simples e fácil. Eu vou te mostrar inclusive com uma planilha que vai nos dar esse cálculo de forma automática. São dois fundos imobiliários muito conhecidos, inclusive o MX ele é o maior fundo imobiliário na bolsa em número de cotistas e os dois são muito procurados por serem base 10. Base 10 são os fundos imobiliários que você compra com algo em torno de R$10. Assim, todo trocado, inclusive que você gastaria com besteira, lanche, refrigerante, qualquer coisa do tipo, agora você investe em fundos imobiliários. E se você quiser receber essa planilha que eu vou te mostrar para nossa simulação, me fala aqui nos comentários que eu te envio gratuitamente. Esses dois fundos imobiliários aqui, eles já custaram algo em torno de R$100 um dia e se desdobraram. O que é desdobramento? Desdobramento é o que acontece quando o fundo imobiliário custava em torno de R$100, ele se desdobra, por exemplo, em 10 partes iguais, cada parte de R$10, e assim quem tinha uma cota passa a ter 10 cotas, ou quem vai comprar agora compra uma cota muito mais barata com relação ao aporte. Então esse fundo imobiliário acaba se tornando muito mais líquido, ele aumenta a liquidez e a facilidade de compra e venda. Assim ele acaba atraindo até mais investidores e acaba beneficiando o fundo imobiliário. E a tendência é de que os fundos daqui para frente comecem a fazer isso, a se desdobrar e se tornar base 10. Inclusive foi o que aconteceu recentemente com o BCFF11, CPTS11, KNSC11, grandes fundos imobiliários que se desdobraram e vieram concorrer aí com o MXRF11. Agora vamos ver então o MXRF11 e pega um papel e uma caneta aí porque eu vou te ensinar a destrinchar um relatório gerencial. Inclusive como que se encontra um relatório gerencial eu vou te mostrar aqui agora. A gente está aqui na página inicial do Google e aí eu venho aqui e escrevo fundamentos com U, dou um enter e eu vou nesse primeiro site aqui, ó. No primeiro site eu quero que você venha nesse site e aqui em cima você vai escrever MXRF11 ou qualquer fundo ou ação que você queira procurar e vou em exibir e aqui ele vai me dar alguns dados, inclusive a performance do MX ao longo dos últimos 5 anos, mas eu quero que você venha aqui embaixo, ó, pesquisar documentos. Eu cliquei em pesquisar documentos e aqui a gente tem toda a lista de documentos importantes para o investidor. Inclusive o que a gente vai abrir é esse último aqui, ó, esse último relatório gerencial que ele veio para a gente no dia 31/10/2023. Então eu clico aqui em fazer download e aqui estamos com o nosso relatório gerencial do fundo MXRF11. Depois eu vou fazer também para o CPTS11 e sempre que você quiser procurar por algum documento desse fundo, você faz esse processo que eu acabei de te mostrar. E aqui nesse parágrafo a gente já vê o seguinte, ó. Veja que o gestor está nos contando o seguinte: mais uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas e hoje esse fundo ele conta com 990 mil cotistas, ou seja, ele é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores em número de cotistas. É o único que está batendo praticamente 1 milhão de cotistas. E aqui nesse parágrafo ele nos fala algumas coisas interessantes também com relação ao mercado, o que ele está vendo do mercado, e assim a gente pode utilizar inclusive essa mesma visão para os nossos outros investimentos. O fundo imobiliário é muito interessante por causa disso. O relatório gerencial de um gestor, um investidor ativo, um investidor experiente, ele acaba te ensinando como que você faz uma análise macroeconômica, qual que é o cenário atual e qual que é o cenário possível do futuro. E assim você faz os seus melhores aportes, tanto para os fundos imobiliários quanto para as ações. Veja que ele fala aqui, ó, que a equipe de gestão vem observando melhora gradual no mercado de crédito, com fechamento de spreads de crédito, fundo de crédito voltando a captar e a queda mais acentuada que o inicialmente esperado da Selic traz mais alento ao resultado financeiro das empresas. É justamente o que eu venho falando já faz tempo. A Selic vai caindo, a gente vai tomando um fôlego maior, o mercado imobiliário ganha mais investidores porque o crédito está mais acessível e está mais barato. E as empresas tornam a crescer e os fundos imobiliários também. E aqui ele destaca ainda essa parte. Além disso, melhores perspectivas da atividade e das medidas como do programa Minha Casa Minha Vida, inflação da construção arrefecendo e expectativa de redução dos juros dos financiamentos habitacionais no próximo ano, trazem perspectivas otimistas para o mercado imobiliário nos próximos meses. Ou seja, ele vem mostrando o mesmo pensamento e traçando o mesmo cenário futuro que eu já venho trazendo para você aqui faz tempo nesse canal. Agora eu quero que você observe aqui nesse gráfico o volume de negociação desse fundo imobiliário, e essas barrinhas cinzas aqui, elas nos mostram o seguinte: o volume médio diário de negociação. Veja que lá desde 2018 esse volume vem crescendo cada vez mais, mas principalmente nesse período aqui, ó, de janeiro de 2023 para cá, esse fundo imobiliário, o MXRF11, ganhou muitos investidores.
e ele vem crescendo demais. Aqui a gente tem uma outra coisa interessante, isso aqui é a distribuição por cota nos últimos 12 meses. E aqui a gente vê que o fundo imobiliário MX, nessa linha aqui, ó, ele recebeu, por exemplo, aqui em novembro de 2022, 8 centavos por cota, foi o que ele recebeu de rendimentos, e ele distribuiu aqui, ó, 8 centavos por cota. No mês seguinte, ele recebeu 10 centavos e ele distribuiu 9 centavos, depois 11 centavos e 11 centavos. Isso é interessante a gente analisar que em alguns meses, inclusive, ele acabou distribuindo um pouquinho menos do que ele recebeu. Você pode ver que aqui, por exemplo, ele recebeu 12 por cota e ele distribuiu 11 por cotistas, fazendo com que o fundo imobiliário fique com um pouquinho de caixa, um pouquinho de reserva. Mas é sempre bom a gente analisar isso daqui, porque a gente vê se o fundo está pagando mais do que ele está tendo de entrada no seu caixa, o que seria ruim, porque isso mostraria que o fundo imobiliário está se endividando e está pagando mais o cotista para fazer com que o cotista não abandone o fundo e assim para preservar o valor de cotação, para que o fundo não caia. E nesse caso do MX, a gente vê que ele está com uma boa saúde financeira, porque ele está recebendo e ele está pagando dentro do seu limite, o que é muito bom. Inclusive, em alguns momentos, ele está fazendo caixa. Agora aqui nessa página, a gente vê a distribuição em CDI e em IPCA. Isso aqui é interessante para a gente se precaver para o futuro do fundo imobiliário. E a gente vê aqui que 28% do book desse fundo imobiliário, ou seja, dos seus investimentos, estão atrelados ao CDI, enquanto 57% estão atrelados ao IPCA. Ou seja, se o IPCA, que é a taxa de inflação, subir, esse fundo, o MX, ele vai ser bastante beneficiado por isso, já que 57% dos seus ativos estão atrelados ao IPCA. Agora veja aqui embaixo que 75% desse fundo imobiliário ele está distribuído para certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os famosos papéis. Por isso que ele é majoritariamente fundo de papel e assim ele é considerado um fundo imobiliário de papel. Ele tem também aqui 7% em permutas financeiras, 14% em outros fundos imobiliários, ele também investe em outros fundos imobiliários, muita gente não sabe disso, e 4% dele fica em caixa. E para quem não sabe, permuta financeira, uma pessoa basicamente ela é dona de um terreno, ela não tem dinheiro para construir, ou normalmente não construiria naquele terreno. O fundo imobiliário chega, negocia com ela, constrói nesse terreno e depois de construído, ela paga a parte para o dono do terreno, com alguma parte desse próprio imóvel. Se for prédio, por exemplo, o dono recebe alguns apartamentos ou recebe pagamento até mesmo em dinheiro assim que começarem a vender as partes desses imóveis. Agora aqui eu quero que você veja os fundos imobiliários em que o MXRF11 também investe. Você pode ver que temos alguns fundos aqui conhecidos como o GALG 11, XPCI 11, mas a grande maioria dos fundos imobiliários aqui do MXRF11 são fundos desconhecidos. Isso porque são fundos que a gente não tem acesso. Mas veja aqui, por exemplo, esse daqui, ó, o LPLP11, a gente dá uma olhada aqui no Investidor 10. Veja que esse fundo imobiliário, uma cota dele custa R$ 487, pagou nos últimos 12 meses mais de 20% de dividendos e ele subiu, tá? Ele valorizou 79% em apenas um ano. Mas veja que um detalhe, a liquidez diária dele é zero. Zero porque esse fundo imobiliário ele não é aberto para outras pessoas físicas. Ele é aberto apenas para os fundos imobiliários. Então eu ou você não temos como investir nesse tipo de fundo. Veja que ele performou muito bem, ele paga excelentes dividendos, mas para você ter acesso a esse tipo de fundo imobiliário, apenas investindo por intermédio de um outro fundo, que no caso seria o MXRF11. E aqui na página 7 eu quero mostrar para você que da parte de CRIs do MXRF11, 64% está indexada ao IPCA, a taxa de inflação, e apenas 36% ao CDI. Ou seja, a queda da taxa Selic vai afetar um pouco, mas não vai afetar tanto o MXRF11, já que ele tem essa grande exposição aqui ao IPCA. E veja aqui o gráfico do IPCA ao longo dos últimos 5 anos, a gente pode ver aqui vários períodos diferentes de queda e de IPCA um pouco mais alto e de IPCA um pouco mais baixo, e veja que hoje estamos aqui, ó, estamos nesse pico aqui, e você pode ver que está bem abaixo dessa linha. Vários momentos estivemos acima dessa linha aqui do IPCA, ou seja, o IPCA já esteve muito mais elevado e ele varia tanto para cima quanto para baixo. Então há espaço sim do IPCA subir um pouco mais, a gente torce para que isso não aconteça, afinal de contas a taxa de juros subindo, isso é ruim para a gente, mas caso ela suba, a gente acaba se beneficiando se a gente for investidor do MXRF11 ou de qualquer outro fundo imobiliário que seja mais exposto
ao IPCA. E antes da gente passar aqui para o CPTS11, que é o segundo fundo imobiliário que a gente vai analisar aqui, eu quero te convidar a fazer parte da nossa área de membros aqui do canal, que é uma forma de você apoiar o canal, apoiar aqui o meu trabalho e ainda ter acesso a várias planilhas que vão te ajudar, e assim você vai investir melhor. E o principal é a nossa comunidade, que é um grupo no WhatsApp onde a gente tem uma troca de experiências todos os dias sobre investimentos diretamente lá pelo WhatsApp. E para acessar, basta você vir aqui na página inicial do canal Ramos de Dinheiro, clicar aqui em Seja Membro, e clicando aqui você vê que tem duas opções. A primeira opção, você tem acesso aqui à prioridade de resposta nos comentários, a planilha de reserva de emergência e planilha de orçamento. O valor é de R$ 7,99, e depois temos a segunda forma aqui que custa R$ 24,99, e assim você tem todos esses benefícios que eu falei. Tem várias planilhas, planilha de preço teto, planilha de simulação, e o principal é isso aqui, a nossa comunidade. Então assina lá, invista em conhecimento, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E veja que o MXRF11 está cotado hoje em R$ 10,49, ele chegou a bater uma máxima aqui de R$ 11,12, e o seu dividend yield de hoje é de 13,06%, sendo que seu último pagamento de dividendo foi de R$ 1,37 por cota, e ele valorizou nos últimos 12 meses R$ 4,69. Veja que aqui ele teve uma queda significativa nos últimos dias, mas não foi nada demais, muita gente está se preocupando porque ele acabou caindo. Eu quero que você observe isso aqui, ele está cotado em R$ 10,49 e ele está com um PVP de 1,06. O que quer dizer? Quer dizer que ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, com 6% de ágio. E isso faz com que o mercado, uma hora ou outra, acabe fazendo uma correção, que é justamente o que está acontecendo agora. A tendência é de que ele volte mais próximo possível desse valor patrimonial por cota, que seria de R$ 9,86. Agora, com relação ao nosso segundo fundo imobiliário aqui, o CPTS11, ele passou por uma queda relativamente grande há pouco tempo, e muita gente acabou se desfazendo desse fundo imobiliário sem saber o porquê. E ele caiu simplesmente porque distribuiu menos dividendos. Mas eu já vou te mostrar aqui o que aconteceu e qual a importância de você ler um relatório gerencial. Veja aqui que o CPTS11 ele está cotado em R$ 8,37, a máxima dele foi de R$ 9,04 e um dividend yield de 10,49%. Ou seja, seu último pagamento foi de 87 centavos por cota e ele subiu 2,2% nos últimos 12 meses. Mas veja que de mais ou menos 2 meses para cá ele acabou sofrendo uma queda e ele está aqui embaixo. E a gente já vai ver por que ele teve essa queda. Aqui a gente tem ainda o PVP dele e está em 0,93, ou seja, ele está com cerca de 7% de desconto com relação ao seu valor patrimonial. A sua cota, na verdade, valeria hoje R$ 9,04. E eu já destaco isso daqui, ó. Veja que essas barrinhas laranjas representam os pagamentos de dividendos em 2022. Veja que estava bem acima do pagamento que ele vem fazendo em 2023. E isso foi uma das coisas que acabou fazendo os investidores simplesmente abandonarem esse fundo, porque ele é um fundo high grade, ou seja, ele é um fundo que não é tão arriscado, ele é um fundo de longo prazo. Você investe nele, ele distribui sim bons dividendos, afinal de contas ele está na casa dos 10, 11%, mas as pessoas ainda querem aqueles fundos que pagam 14, 15, 16%. Só que muitas vezes ao investir em fundos desse tipo, elas não sabem que estão assumindo um grande risco para sua carteira, porque o risco de calote é muito grande, mas muito investidor, principalmente quem está começando, não sabe disso. Agora veja aqui que esse fundo, o CPTS11, ele começou aqui na Bolsa de Valores em agosto de 2014, portanto ele está 9 anos na Bolsa de Valores, já é um fundo consolidado. Ele é administrado também muito bem pela BTG Pactual, uma das melhores administradoras aqui que temos na Bolsa. E aqui os seus ativos estão pagando mais ou menos IPCA mais 7,7% e CDI mais 3,83%, que é um ganho muito bom. E um detalhe que todos os ativos deles estão adimplentes, então não tomou calote algum. Por quê? Porque tem uma boa escolha de ativos, diferente daqueles fundos imobiliários que são uns high yield, aqueles fundos que pagam muitos dividendos e estão expostos a muito risco. E veja aqui o retorno do fundo imobiliário CPTS11 desde o início na bolsa. O CPTS11 ele rendeu aqui
aqui 168%, enquanto o CDI rendeu 123%, o IFIX aqui 125%, que seria o índice dos fundos imobiliários, e o Ibovespa 101%. Então, um destaque muito grande para a rentabilidade do CPTS11 ao longo dos anos. E aqui chegamos no ponto que eu queria chegar, que eu queria mostrar para você por que esse fundo ele acabou caindo, já que muita gente, muito investidor acabou vendendo sem saber o que estava acontecendo. E aqui temos o comentário do gestor. Veja que no relatório gerencial o gestor conversa com você, que é investidor, e ele nos fala que o seguinte: a gestão mantém o foco na estratégia de reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade, ou seja, uma boa rentabilidade atrelada a uma boa segurança. E o resultado do CPTS no mês foi impactado principalmente pelo lado do resultado não recorrente, isso aqui ó, não recorrente, pois realizamos novos giros na carteira, vendeu alguns ativos e comprou outros ativos. E nessa venda aqui, ó, tivemos alguns prejuízos, venderam alguns ativos que estavam tendo algum prejuízo, mas isso fez com que o CPTS11 formasse um caixa e conseguisse aplicar a taxas mais altas, melhorando o carrego e o potencial de ganho de capital do fundo no futuro. Então veja que o gestor nos contou o que ele estava fazendo, mas muita gente não observou. O CPTS11 se desfez de alguns ativos com prejuízo, sim, mas isso foi por um bom motivo e de longo prazo. Para o investidor de longo prazo, vai ser muito bom, porque o investidor de longo prazo vai pegar esse fundo imobiliário pagando mais dividendos no futuro. E aí o que acontece? Quando ele vai pagar mais dividendo, muita gente vai correr atrás e vai comprar mais, esse fundo vai subir, e quem vendeu vai acabar falando: poxa, fiz besteira, o fundo está subindo, eu vou comprar novamente para tentar embarcar nessa, e acaba tendo prejuízo, esse giro de carteira. Agora aqui temos a parte de alocação dos ativos, e aqui a gente vê que 70% está em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, ele tem 27% em outros fundos imobiliários e 2% em caixa. E aqui temos o detalhe da carteira de fundos imobiliários desse ativo. Veja que quase 30% está em lajes corporativas, 26% em renda urbana, 18% em logística. E aqui perceba que a carteira de fundo imobiliário do CPTS11, ela rendeu muito mais do que o IFIX. Aqui seria o IFIX, essa linha aqui de baixo, rendeu desde 2019, aqui ó, desde 2019, rendeu 18,74%, enquanto a carteira de fundos imobiliários em que o CPTS11 investe rendeu 54,22%, rendeu muito mais do que o IFIX, ou seja, nos mostra que o CPTS11 e o gestor do CPTS11 está fazendo um excelente trabalho, trazendo uma grande rentabilidade para o cotista. E aqui a gente vê nessa página o resultado por cota e distribuição desse fundo. A gente vê que o CPTS11 está sempre também buscando pagar dentro ali do limite do que ele recebe, sem fazer grande endividamento. E aqui nessa página é interessante a gente ver que o crescimento de cotistas está sendo constante com o passar do tempo. Veja que lá desde 2022, novembro de 2022, esse fundo ele vem crescendo bastante, ó. Inclusive ele deu uma disparada boa aqui em outubro de 2023, que foi quando o CPTS11 fez o desdobramento. Ele custava bem mais do que R$10, ele se desdobrou, e é isso que eu falei para você. Aqui ele se torna muito mais líquido e mais atrativo para o investidor. Com menos de R$10 você já consegue investir num excelente fundo imobiliário. E aqui embaixo, caso você queira ver a carteira de fundos imobiliários do CPTS11, tem bons fundos aqui. A gente vê que tem TRXF11, HGLG11, GALG11, enfim, tem vários e vários fundos, o que nos garante uma boa diversificação de carteira. Agora vamos ver então quanto que a gente precisa investir nesses dois fundos imobiliários para receber os R$300 por mês. E se você estiver gostando desse conteúdo, deixa o like aí no vídeo como uma retribuição, e para eu saber também se você gosta desse tipo de vídeo. Isso é muito importante para mim. Agora vamos lá, eu fiz essa planilha aqui. Lembrando que se você quiser ter acesso a essa planilha, basta você comentar aqui, falar eu quero a planilha, que eu te mando gratuitamente. Já lembrando que para você conseguir mexer nela, você precisa fazer uma cópia, e assim você altera a sua cópia. O que a gente vai preencher basicamente vai ser essas três colunas aqui que estão em amarelo. Então a gente precisa preencher na mão o Dividend Yield, mas eu já coloquei aqui conforme o site. Eu peguei aqui, por exemplo, o MXRF11, coloquei o Dividend Yield dele, fui lá no Status Invest, vim aqui, peguei esse Dividend Yield aqui e joguei lá na planilha. Depois fiz a mesma coisa com o CPTS11, e eu posso, por exemplo, aqui ó, colocar por HGLG11. E veja que a cotação ela já vai trocar automaticamente. Olha aqui, ó. Ela foi para R$ 161,45. Agora voltando lá para o nosso MXRF11, ela já calculou novamente a cotação. E assim você não precisa buscar esses dados também lá no site Status Invest. Já procura automaticamente.
Então vamos lá, o que essa planilha nos informa? Aqui a gente vai preencher esses dados, ela vai nos dar a rentabilidade mensal do fundo imobiliário e assim ela vai nos mostrar quanto que a gente vai receber por mês para cada cota, além de nos dizer quanto que a gente teria investido em cada fundo imobiliário desse. Veja aqui, por exemplo, que a gente colocou uma cota do MX, uma cota do CPTS11 e a gente teria então R$10,50 do MX, R$8,38 do CPTS11 e essa carteira, somando esses dois, a gente teria já uma carteira com R$18,88, que nos entregaria mensalmente 19 centavos de dividendos e anualmente R$2,25. Agora, sem enrolação, que eu também quero prezar pelo seu tempo, eu já vou colocar aqui o valor de cotas que a gente precisa ter investido em cada uma para a gente receber os R$300 mensais. Do MX-RF11 a gente coloca 1.500 cotas, CPTS11 1.800 cotas e isso nos daria aqui um total investido no MX de R$15.720, no CPTS11 R$15.084 e assim a gente teria já um total investido de R$30.804 e uma renda mensal de R$302,58, ou seja, anualmente você teria essa renda aqui ó, de R$3.631. Me fala aqui nos comentários se esses R$3.600 por ano não te ajudariam bastante. Se você é um CLT, por exemplo, você recebe aí R$2.000, R$3.000, você pode considerar que isso aqui seria um 14º salário, já que da CLT você recebe o 13º salário. Isso aqui seria um salário a mais todos os anos, sem você fazer nada por isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Meu nome é Carlos Ramos. Deixa o like aí para fortalecer o canal, para fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Assim você ajuda outras pessoas também. Entre lá na nossa comunidade, na nossa área de membros, que vai te ajudar bastante. E agora eu quero que você clique nesse vídeo aqui, ó. Vai aparecer um vídeo aqui do meu lado que eu publiquei no canal. Muita gente adorou esse vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar muito também.